Eu queria perguntar sobre o Suárez, tá? Porque quando o Suárez veio para o Brasil, teve um baita impacto, né? E muita gente falava, mas já tá velho, já tá envelhecido. Só que é o Suárez. É o nome. E como você mesmo disse, o Suárez traz um retorno financeiro. Eu queria te fazer duas perguntas. Uma, esse retorno financeiro que a gente tanto fala, o marketing do clube, o Suárez já deu o retorno para tirar o que foi pago nele, ou não, ou estar breve a pagar, né? Com isso que você falou, número de sócios, número de camisas vendidas, número de ingressos vendidos, também não sei se cresceram por causa do Suárez. Ele já trouxe esse retorno, até para o corneteiro que diz, gasta uma fortuna, mas o Suárez já tá mais velho. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que, olha o que o Suárez trouxe de imagem para esse Grêmio. A gente viu os torcedores do Nacional foram na loja do Grêmio, fizeram fila para comprar a camisa do Suárez, do Grêmio. E outra, essa humildade do Suárez. Porque a gente vê muito jogador brasileiro, como a Lívia falou aqui, mimado, que não pisa na rua, tem funcionário para tudo. O Suárez foi numa loja de construção, que a gente viu, foi no mercado, e ele é o Suárez. Qual é o exemplo que você vê que esse cara passa para os jogadores do Grêmio, não só dessa humildade fora de campo, mas talvez do comprometimento no trabalho, ser um cara que chega cedo, ser um cara que faz tudo com disciplina. Que dá o sangue dentro de campo também, né? Eu queria que fosse falado isso, o exemplo que ele dá dessa humildade toda e da disciplina, e se ele já deu o retorno do que foi investido para a contratação dele. Tá, vamos lá, Thiago. Só essa resposta poderia ficar falando aqui umas 2 horas, porque é um assunto até bacana. Assim. Primeiro é o retorno desportivo, né? Eu acho que o Suárez tem dado o retorno desportivo desde da primeira partida, ainda que tenha sido gauchão, mas mesmo nessa pior fase, nesse início de campeonato meio turbulento do Grêmio, eu acho que ele tem se destacado, jogado bem, corrido mais do que ou igual a todo mundo. Isso é importante que se diga, né? Que sempre a gente traz um atleta, a primeira vista é o retorno desportivo dentro de campo. É claro que se é um quinto maior artilheiro do mundo, essa passagem que ele teve aí por Liverpool, por Barcelona, isso fez com que criasse ainda, né, que atraísse essa torcida do Grêmio, especialmente quem joga PlayStation, essa meninada dessa geração, que se apaixonasse, né, que voltasse a ter orgulho até do próprio Grêmio, e mesmo quem não era gremista, eu recebo tantos pedidos de palmeirenses, de são paulinos, de flamenguistas, de tudo que é torcida, os pais deles me pedindo, consegue um autógrafo, uma camiseta, uma foto, porque realmente é um atleta de nível mundial, e isso nos satisfaz muito poder saber que ele também escolheu o Grêmio, porque ele tinha propostas até financeiramente maiores, né? Mas essa ligação que nós temos aqui, né, ainda que a gente more aqui no canto do país, aqui embaixo, mas tem essa ligação com o Uruguai, com a Argentina, isso facilita a adaptação deles, a cultura do chimarrão, do churrasco, né, das fazendas. E eu te diria que como ele não teve um valor a ser pago por ele, era um atleta livre, ele se paga por mês, sim, Thiago, com essas receitas que eu já havia comentado, e seja dos novos sócios, seja desse orgulho gremista, seja de ser um time que agora tem mais interesse de ser televisionado, isso é importante que se diga também, seja através dos seus produtos, e a gente até aqui está falando, né, nesse grande programa da Jovem Pan, aí falando desse impacto da imagem, que cresce a imagem também do Grêmio junto com o do Suárez, que acaba sendo transmitido e seja mostrado ele por onde ele passou. Então, na Espanha o Grêmio é bem visto agora, é mais visto até em termos de volume, na Inglaterra, na Holanda também, e é isso. E aqui no Uruguai a gente já tinha uma relação, né, desde o Anchieta, nos anos 70, que foi o eleito melhor zagueiro do mundo da Copa de 70, depois o De Leon, né, campeão da Libertadores e do mundo com o Grêmio, que vieram do Nacional, né, e agora o Luiz. Então se criou realmente dois clubes, uma única torcida só. Então eu diria não, ele se paga assim, tem se pago, não só desportivamente, não só do ponto de vista do orgulho, de retomar o orgulho do gremista que estava machucado nos últimos tempos, mas também financeiramente, através de todas essas ações aí já mencionadas. E a humildade?
Humildade, isso bem lembrado, é impressionante. Eu costumo dizer aqui, Thiago, que se o Soares fosse advogado, ia ser o melhor deles também. Se ele fosse jornalista, ele ia ser o melhor, porque é a maneira de ser dele, sabe? É um cara muito correto, primeiro a chegar, último a sair, família muito estruturada. Não foram só nesses lugares, né? Ele vai em empresas de venda de carro, ele anda normalmente como um cidadão normal faz, e é assim que tem que ser, né? Não achar que pelo fato de ser um grande jogador tem algum privilégio na vida, né? O reconhecimento já é esse grande privilégio, do grande trabalho que ele faz, mas ele é um grande exemplo, sim. Tem que ver a meninada aqui das escolinhas do Grêmio mesmo das categorias de base, que já são, né, hoje em dia cada vez mais preparados, mas vem nele um grande exemplo, Thiago. Isso também tem nos ajudado bastante e nos enchido de orgulho. Isso a gente teve muita noção também quando o Grêmio veio jogar aqui contra o Palmeiras, o que foi criticado o Grêmio, porque não trouxe o Soares. Era todo mundo, não queria saber de mais nada, queria o Soares em campo. Vocês devem ter escutado muito também, né, Guerra? Escutei da própria Leila, né, quando eu estava aí no campo e conversando com ela, dando uma camiseta do Grêmio, ela do Palmeiras, ele se referiu, aí o Soares. É legal isso, acho que isso enriquece o futebol, não só do Rio Grande do Sul, do Grêmio, como do Brasil inteiro, ter essas figuras, né? A gente está partindo aí numa condição, vindo as SAFs, injetando mais dinheiro, talvez uma nova liga com a Libra ou não, enfim, isso é um assunto que estamos discutindo, e ter, né, e transformar a Liga do Futebol Brasileiro, o Campeonato Brasileiro com esses grandes jogadores, isso todo mundo ganha vocês da imprensa, ganha os clubes, ganha os torcedores. Eu acho que é bacana isso sim pro futebol brasileiro. Guerra, tem aí um forte burburinho de que o Renato já teria até conversado com o Michael. O Michael, ele é sim um xodó do Renato Gaúcho, né? A gente aqui da imprensa do Sudeste, a gente acompanhou. O Michael teve uma depressão no Flamengo, falou que pensou até em suicidar num determinado momento, não estava bem de cabeça, não estava recebendo muitas chances. Quando o Renato chega ao Flamengo, o Michael se torna um dos destaques do time. O Renato deu essa confiança para o Michael, jogando com velocidade pelas pontas. E é a posição que ele pede, é o tipo de jogador que ele pede e que ele tem uma excelente relação. Realmente é um nome cotado, Guerra, para vocês, inclusive da diretoria, para essa janela do meio do ano? Primeiro, Thiago, eu reconheço essa amizade do Renato com o Michael. Eu sei que eles falam bastante, ele é muito grato, o Michael, ao Renato. E quem viu esse Mundial Interclubes, aí, o que o Michael fez na defesa do Real Madrid, realmente a gente fica bastante impressionado com a qualidade desse atleta. Sem dúvida nenhuma, acho que o Michael já foi procurado por todos os clubes grandes do futebol brasileiro. É um desses atletas que a gente costuma dizer que interessa a todos, mas tem que caber no nosso bolso. Então, o que se tem até agora foi uma tentativa nossa ainda do ano passado, quando o próprio clube dele tinha um transfer ban, não podia transferir, mas os valores não cabiam no bolso do Grêmio. Eu acho que, não sei se cabe no bolso de algum time aqui do Brasil, mas vamos ver, ainda não é o momento, a gente não iniciou nenhuma negociação, mas é um atleta, sem dúvida nenhuma, que duvido algum time aí do Brasil que diria que não gostaria de contar com ele. Tá, então eu não vou falar de todos os clubes. O Grêmio gostaria de contar com ele? Não, o Grêmio, eu diria que é um atleta de altíssimo nível. Acho que é um atleta que, sem dúvida nenhuma, agregaria muito ao Grêmio. Mas, assim, nós não temos nenhum contato com ele institucional, não temos nenhum... vamos dizer assim, alguma negociação em andamento para a vinda dele. Mas o interesse há, tanto da diretoria quanto do Renato. Claro que valores podem tornar a negociação impossível. Esse interesse, Thiago, existiu lá atrás, né? Como eu te falei, esse interesse existiu onde houve realmente uma procura por ele. Eu falando por mim agora aqui, porque a gente não está tratando de reforço nesse momento, eu acho um atleta de alto nível e que eu gostaria, de tê-lo no elenco do Grêmio.
Eu quero saber também, você falou há pouco sobre a questão financeira do Grêmio, né? Que você pegou na pindaíba. Eu quero saber como é que estão os planos aí para 2023, como é que tá essa parte aí da organização para 2023, também para conseguir planos para boas contratações aí na nova janela em julho. Lívia, assim, todo clube que cai para a segunda divisão tem um impacto financeiro extremamente grave, né, elevado. Para vocês terem uma ideia, o Grêmio deixou de faturar no ano passado, deixou de entrar nas suas receitas em torno de 180 milhões de reais. Isso basicamente é 30% da receita do budget, até um pouco mais, né, do Grêmio. Só que as despesas, elas nunca caem na mesma proporção, porque tu tens contratos em andamento, seja com jogadores, seja com fornecedores, isso não cai na mesma velocidade do que as receitas caem. Então essa conta demora, essa conta ainda está chegando para o Grêmio. Então o que a gente está fazendo desde o início? Primeiro foi uma ideia de que a gente precisava investir no core business, né, que é do próprio Grêmio, que é o futebol. Então, dentro daquelas possibilidades lá atrás, se colocou um bom dinheiro nas contratações do PP, do Carbajo, do Cristal e do próprio Soares, né? Outros atletas ainda que vieram livres, como foi o caso do Reinaldo, com salários, né, compatível com a sua grandeza, mas vieram livres. Então, assim, no caso, para aumentar essas receitas, além de investir no próprio time, uma das nossas estratégias aqui foi investir num nome como o Soares, né? Só ele trouxe para nós, para vocês terem uma ideia, cerca de 35 mil novos sócios em 3 meses. Então, isso deu um aumento de receita significativo aqui para o Grêmio. Nós estamos hoje com 99.250 sócios, para se ter uma ideia. E quanto dá em dinheiro, Guerra? Quanto dá em dinheiro 35 mil novos sócios? De novos sócios, mais de 2 milhões por mês, 2 milhões de reais. É coisa pra caramba. Tá? Então foi uma receita bastante importante. Obviamente, a nossa loja aqui da Arena, que faturava um determinado valor, aumentou por 3, se não 4, dependendo das datas festivas. Então, a própria posição do Grêmio, né, quando a gente vai negociar agora um patrocínio, ficou num patamar mais elevado daquele que nós tínhamos antes. Então, é um trabalho que está se iniciando. De novo, a gente tem 5 meses aqui desse ano, iniciando o primeiro campeonato brasileiro, tentando trocar o pneu com o carro andando, como se diz, mas assim, a gente precisa passar esse primeiro ano, que é o ano que a gente chama da sobrevivência, né? Que é o ano que a gente precisa reconstruir, criar essa base, para aí sim, quem sabe no próximo ano, já com as finanças melhor estruturadas, já adequado com o nosso receitas e despesas, a gente poder realmente investir ainda mais e poder formar um time ainda mais competitivo.